a Igreja Adventista e, portanto, os adventistas têm e entendem a sua própria existência como uma identidade profética. Esta Igreja, profeticamente, tem um tempo. Vive num tempo, nasceu para um tempo. Toda a sua história e vida como Igreja está relacionada com a existência de um tempo. Qual é esse tempo? A profecia é a maneira de entender quem são os adventistas e quem nós devíamos ser. Um povo profético. E o mundo tem que ser advertido porquê? Porque Jesus vai voltar. O centro da nossa mensagem não é a advertência, é a volta de Jesus. Mas como Jesus vai voltar, as pessoas têm que ser advertidas. Bem-vindos à Casa do Senhor e muito obrigado a todos pela vossa disposição para aqui estarmos reunidos mais uma vez. A semana vai avançando, não é? Já estamos quase no final, não é? Já vamos em quinta-feira e os dias vão passando e, enfim, eu sei que é difícil enfrentar os desafios de, durante uma semana inteira, vir à igreja assim ao final do dia. Há muitos jovens que sabemos bem estão com testes durante esta semana e para esses é um desafio especial, não é? Mais aqueles que trabalham até tarde. O tempo, graças a Deus o tempo está muito chuvoso. Eu tenho apanhado muita chuva a vir de Lisboa para aqui e venho o tempo todo a pensar que maravilha esta chuva. Porque há muito tempo que não se via assim chuva dias seguidos, não é? Eu, pelo menos os últimos 3 dias, tenho apanhado sempre muita chuva a vir para cá. E é uma bênção muito grande. Estávamos agora a cantar estes hinos. E eu a pensar numa coisa, hoje vou começar por partilhar isto, assim uma nota pessoal, antes de entrar no tema. Estávamos a cantar hinos nos quais eu tive alguma participação, ou a escrevê-los, ou a participar a escrevê-los. E tenho, no princípio, no primeiro dia que estive aqui convosco, contei-vos um bocadinho sobre a minha história de vida e também tenho partilhado uma outra coisa sobre como eu próprio vou construindo a minha identidade, não é? Pessoalmente, como adventista. E eu há uns anos atrás, a refletir sobre isto, cheguei à conclusão de que há três fatores que foram os mais importantes para a minha construção como pessoa, mas também como adventista. São os 3 grandes pilares da minha vida como cristão e como adventista. O primeiro deles foi a família onde eu nasci, a educação e o exemplo dos meus pais. É o primeiro e o mais importante pilar que eu recebi. Uma família cristã, adventista, íntegra, muito séria na sua fé. O segundo pilar mais importante na minha identidade pessoal como adventista foi a igreja onde eu cresci. Neste caso, a igreja de Coimbra. E, de facto, a igreja, as condições que a igreja providenciou, a liderança e toda a estrutura da igreja foi essencial. E a terceira chave, o terceiro pilar da minha identidade como adventista foi a música. Não há qualquer dúvida para mim. A música claramente transformou a minha vida e, sobretudo, a minha fé, a minha relação com Deus. E foi uma coisa que aconteceu de forma espontânea e natural, não é? Só mais tarde é que eu me apercebi, enquanto aconteceu eu não me apercebi. Mas quando eu ali a partir dos 13, 14 anos, o meu pai ofereceu-me uma guitarra, muito por influência da família pastoral. Há coisas realmente na história das pessoas muito interessantes. Porque eu, quando era miúdo, aí, 12, 13 anos, eu ainda não sabia nada de música, nunca tinha estudado música, nem tocava nenhum instrumento. Mas na igreja de Coimbra havia uma escola, como vocês ainda têm aqui, não é? O resto do chão da igreja de Coimbra tinha salas e era uma escola, mas primária, não é? Como se dizia na altura. E havia uma guitarra, uma velha guitarrazinha que andava lá, que era da escola. E eu ao sábado, assim, na hora do almoço, que ficávamos muitas vezes na igreja, eu esgueirava-me e tipo roubava a guitarra durante umas horitas, escondia-me lá e eu ia tocando. Eu não sabia tocar nada. Mas lá metia os dedos e como não sabia bem, ia inventando. E então a esposa do pastor Daniel Silva, a irmã Maria del Carmen, alguns aqui podem conhecê-la ainda hoje, é uma obreira bíblica na igreja de Coimbra. E ela foi talvez a primeira pessoa que começou a espreitar e ver, mas como é que está a ver o som da guitarra? E ela foi-me descobrir a tocar. E
E começou-se a meter comigo. Então, Pepe, tu tocas guitarra? E eu dizia, não, é só para brincar e tal. E então eu lembro-me perfeitamente de ser um miúdo, estar a sair da igreja de Coimbra, num sábado, e ela vinha ter com o meu pai mais que uma vez e dizia, Fernando, tem que comprar uma guitarra ao Pepe, olha que ele gosta de tocar. E o meu pai brincava, então, mas ele nem toca e tal. E um dia lá se convenceu, então andávamos a trabalhar, eu durante o verão trabalhava com o meu pai e ele lá me comprou uma guitarra. E não há dúvida que esse ato de ter trazido uma guitarra para dentro de casa mudou a minha vida. E mudou especialmente a minha vida espiritual. Porquê? Porque eu tinha uma ânsia e um gosto tão grande por tocar que comecei a desenvolver de uma forma espontânea e autodidata, não é? O gosto de tocar, aprender, e passava muitas horas a tocar guitarra. E houve uma fase da minha vida que era a minha principal ocupação. Eu não estudava nem um terço do que devia estudar na escola, porque eu passava 3, 4 horas por dia a tocar guitarra. Mas esse tempo, o que aconteceu foi que não era a tocar músicas por aí, era literalmente ou a tocar hinos da igreja, mas sobretudo a fazer música, a construir hinos. Muitas vezes com a Bíblia na mão. Abria a Bíblia e encontrava assim um texto e tentava fazer músicas. Foi assim que eu escrevi algumas músicas, as primeiras músicas que eu escrevi. E isso teve um impacto ali entre os meus 14 e os 16 anos. Esses 2, 3 anos tiveram um impacto enorme na minha vida. Porque eu passei muito tempo a construir música e com isso passava tempo com Deus. Essa que era a grande questão, não é? Por isso a música pode ter um efeito incrível na vida de um jovem. Por isso que eu vos estou a contar esta história. Porque pode ser que ela motive alguns. Mesmo a cantar, eu acabei por aprender e dominar um pouco o canto, a guitarra, a composição, sozinho, a dedicar-me tempo. Era realmente a minha atividade preferida. Mal eu imaginava que isso ia transformar a minha vida, por um lado, porque passava muito tempo com Deus a fazer isso. E nós, quando somos adolescentes, a nossa espiritualidade é uma coisa difícil de lidar. Não é muito fácil passar muito tempo a orar, estudar a Bíblia com profundidade. Não é fácil, todos sabemos isso, não é? Mas a música a mim ajudava-me a fazer essa ponte entre a relação com Deus e a vida. E Deus deu-me depois a oportunidade disso servir muito para o ministério. Depois eu acabei por me desenvolver, por aprender realmente a fazer isso, por desenvolver o meu dom, o que Deus me deu. E isso veio a ser tão útil no meu ministério. E às vezes estou numa igreja, ouço um hino que eu escrevi, há bocadinho estávamos a cantar o Quem o Fará, por exemplo, que é um hino que eu escrevi em 2009, embora a autoria intelectual é do pastor Rui Bastos, não é? Porque o pastor Rui Bastos ligou-me em 2009, no início de 2009, a dizer: Pedro, gostava que tu escrevesses o hino tema JA. Portanto, por isso é que eu digo que ele é que é o autor intelectual, no sentido em que ele é que me convidou e desafiou para escrever um hino, não é? E na altura, então, eu escrevi este hino. E para dizer, realmente, isto depois, a música veio até ser parte do meu ministério, hoje é uma parte oficial do meu ministério, e tem sido sempre, como pastor, com os jovens e na igreja, e acho sempre... toca-me, sinceramente, esta ideia de que isto começou como uma coisa... Estão a ver? Na igreja, começou na igreja. Não é? Começou com uma vontade de participar, de aprender. E quando nós, qualquer coisinha que temos, esta foi a lição que eu aprendi com isto. Uma pequena coisinha que temos, se for consagrada a Deus, Ele pode fazer multiplicar isso. Não é isso que diz as parábolas de Jesus, não dizem tantas vezes isso, que o reino de Deus é sempre uma ideia de multiplicar uma pequena coisa. E pode crescer. Eu vi isso na minha vida, porque eu não tinha conhecimentos nenhuns de música, não sabia tocar um instrumento, mas aquela pequena coisa, uma pessoa atenta, o meu pai que me decidiu dar a guitarra, podia não ter dado em nada, não é? Mas como eu usei aquilo, Deus multiplicou. E isto é uma lição de vida para nós e para os jovens em especial. O que Deus vos der, vos colocar à vossa disposição, multipliquem, usem. E depois Deus às vezes faz coisas que nós nem sonhávamos, não é? Que algum dia podiam acontecer. Vamos então voltar ao nosso tema, à identidade. Sim, eu sou jovem adventista, não é? É uma afirmação que nós fazemos, às vezes talvez um bocadinho mais envergonhada, não é?
outras vezes com mais coragem, mas nós temos boas razões para afirmar que somos jovens adventistas, que somos adventistas e afirmar a nossa fé. E o que eu tenho estado a tentar fazer aqui convosco é o quê? É ir explorando na palavra de Deus, na história, na reflexão, algumas razões para nós estarmos mais firmes na nossa identidade. Eu hoje queria falar-vos sobre, vamos dizer, falar de identidade adventista sem falar deste tema era impossível praticamente. Que é falar da identidade profética. Muitos de nós, talvez para os adultos, seja mais fácil de entender logo à partida o que é que isto significa, mas a Igreja Adventista e, portanto, os adventistas têm e entendem a sua própria existência como uma identidade profética. O que é que isto quer dizer? É isso que eu gostava de vos mostrar. De uma maneira que fosse, por um lado, simples, mas o mais memorizável possível. Eu vou dizer-vos que durante uma boa parte do tempo da minha vida, mesmo até já depois de ser pastor, especialmente quando era mais jovenzinho, eu até comecei no ministério mesmo muito jovem, aos 22 anos já era pastor. Mas isto, o que eu vos vou dizer é uma compreensão mais clara e até mais, sabem, que fizesse mais sentido na minha cabeça sobre o que é esta tal identidade profética que nós temos como adventistas, foi uma coisa que eu demorei algum tempo a construir. Uma coisa é saber uma doutrina sobre a parte profética, ou o remanescente, mas entender isto de uma maneira não só mais lógica, mas que sabem, que fizesse mais sentido. Já vos aconteceu, eu tenho visto isto muito nas igrejas, que às vezes quando falamos de profecias mesmo, quando alguém estuda connosco esses temas, a gente recorda-se, mas depois às vezes, se uma pessoa estiver muito tempo sem falar sobre esses assuntos, ao fim de um tempo já ninguém se recorda dos detalhes, não é? Porque parece que são coisas difíceis de encaixar. Ou porque tem muitos detalhes, ou porque não conseguimos ver bem uma lógica. E eu também lidei com essa dificuldade. E depois, com o tempo, lá está, a estudar, a tentar entender melhor, acabei por chegar, digamos, a uma ideia que para mim hoje está mais clara. E por isso, o que eu vos vou mostrar aqui é uma coisa que eu consigo afirmar em qualquer lugar, sem preparação, por exemplo. Porquê? Simplesmente porque foi uma coisa que a certa altura eu tive que estudar para ver se fazia mais sentido na minha mente. Porque até certo ponto eu já era pastor e ainda não tinha isto muito bem claro na minha mente. Então eu sei perfeitamente que para a maior parte dos jovens esta questão da identidade profética é uma coisa que, por um lado, pode até nem ser vista como muito prioritária, porque para o nosso dia-a-dia como cristãos pode não parecer nada necessária, mas se a entendermos, ajuda-nos melhor a perceber porque é que somos adventistas. É isso que eu hoje vou tentar ajudar-vos a fazer. Porque nós podemos dizer que a nossa identidade, como igreja mesmo, ela tem talvez 3 grandes dimensões. Pelo menos eu organizo assim. Aliás, esta forma de organizar o que nós queremos e acreditamos como adventistas é uma coisa que eu uso muito, ou quando dou estudos bíblicos, ou quando estou mesmo no ponto de preparar uma pessoa para o batismo, para tentar que isto fique mais claro na nossa mente. Esses 3 pilares são, primeiro, são crenças bíblicas, são temas bíblicos que nós temos como cristãos adventistas um certo entendimento sobre certos temas. Então uma área, vamos dizer que é uma área mais teológica ou, se quiserem, mais teórica até. Que são, no fundo, muitas das nossas crenças, que é o que nós acreditamos sobre Deus, sobre a criação, sobre a natureza do ser humano, sobre a morte, estão a ver, sobre a salvação. São temas que, no fundo, eles não têm uma grande dimensão prática, mas são temáticas bíblicas que na Bíblia há uma verdade sobre elas. Então, é uma área doutrinal. São ensinamentos bíblicos. Depois, ser adventista, além de implicar acreditar nesses temas e na maneira como nós os explicamos com a Bíblia, tem depois um segundo pilar que é uma parte prática, que podemos chamar o estilo de vida adventista. Que são, no fundo, um conjunto de crenças que nós temos que têm grandes implicações na nossa vida prática. Por isso implicam a maneira como comemos, não é? Os hábitos de vida que temos, as coisas que consumimos ou não consumimos, implicam os relacionamentos com as pessoas e mesmo alguma prática
que temos como igreja, são coisas de estilo de vida. São um outro capítulo, vamos dizer, da nossa identidade adventista. E depois há uma terceira área, que é a área profética, que tem características únicas, muito particulares, e que o ideal é entendê-las como um todo. Então, estamos a ver estes 3 pilares. Eu hoje vou focar-me aqui convosco da maneira que eu acho que é mais simples e clara de vos apresentar o que é a identidade profética. Eu vou começar por apresentar-vos já a maneira como eu organizo esta estrutura. Eu agora, a seguir, vou mostrar-vos na Bíblia e depois organizar isto melhor. Mas para ficar mais claro, a identidade profética adventista pode resumir-se em 4 áreas, 4 pilares também. É um tempo, um evento, um atributo e uma missão. Os adventistas do 7º dia identificam-se claramente com estas 4 coisas. E a cada uma delas corresponde um texto bíblico-chave. Estão a ver? Por isso eu digo, é a maneira mais clara de entender isto. Um tempo, um evento, um atributo, ou uma característica, se quiserem, para perceberem bem o que é, e uma missão. Se nós compreendermos quais são estas 4 coisas, ficará muito mais clara porque é que nós temos uma identidade profética. Vamos começar então? Qual é que vocês acham que é o tempo? Esta igreja profeticamente tem um tempo. Vive num tempo, nasceu para um tempo. Toda a sua história e vida como igreja está relacionada com a existência de um tempo. Qual é esse tempo? O tempo, sim, é o fim. O tempo é o fim. Qual é o texto que eu vos proponho como texto-chave para entender isto? Claro que para ser mais completo há vários textos. Mas vamos fixar-nos em Daniel capítulo 12. Como vos digo, eu estou a mostrar-vos como é que eu próprio, ao longo do tempo, fixei e tornei isto claro para mim. Então, Daniel capítulo 12, vamos ler os versículos 8 e 9 e depois o 4. Só nesta ordem porque facilita um bocadinho. Querem ver? Vamos ler com a nossa Bíblia, eu não tenho ali os textos. Ali eu coloco assim só para ser mais simples ir olhando e guardando com a memória fotográfica. Então vamos ler Daniel 12, estamos mesmo no final do capítulo, não é? Só para resumir um bocadinho o que é que vai acontecer. Depois das várias visões que Daniel tem, há um momento em que acontece uma coisa especial. Então vamos ler 8 e 9. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ou quando é que estas coisas que eu acabo de ver vão acontecer? Então, versículo 9, cá está o versículo-chave, é o 9 e o 4. Ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. O que é que o anjo diz a Daniel? Não te preocupes em entender muitas das coisas que te foram mostradas, porque elas não são para agora, portanto tu não as podes entender, mas ele também diz, não vão ser durante muito tempo, a tal ponto de que o livro ficaria fechado. O livro é o que é? A revelação que te foi dada vai ficar fechadinha. Ou seja, durante muito tempo, ninguém vai ou lê-la, ou tomar atenção, ou ser capaz de a entender e interpretar. A não ser quando chegar um tempo, que é aqui designado como tempo do fim. A expressão tempo do fim é uma expressão-chave para entender o momento em que o livro e as profecias de Daniel passariam a ser abertas. Vamos só ler o versículo 4, porque é uma repetição da mesma ideia. E para reforçar, versículo 4. Tu, Daniel, encerra ou fecha estas palavras, sela este livro até quando, irmãos? Isto, até ao fim do tempo. É a mesma expressão, não é? Até ao fim do tempo. Muitos, e agora esta parte é importantíssima, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Eu sei que muitas das vossas Bíblias, das traduções, vão dizer a ciência. Por acaso a tradução
que eu ultimamente tenho usado, que é corrigido e fiel, tem o conhecimento se multiplicará. Sabem que, um parênteses, isso tem levado a tradução ciência, que não está mal, só que nós estamos habituados a ler ciência, a expressão ciência, de uma maneira um pouco diferente, ou noutros campos, e isso tem levado algumas pessoas, mesmo na história, até na pregação adventista, às vezes a fixar isto como sendo os avanços científicos. E vamos ser claros, este texto não tem nada a ver com avanços científicos. Fecha o livro, sela estas revelações até ao fim do tempo. E depois então o que é que diz? Que chegará esse tempo em que as pessoas andarão à procura de alguma coisa e então o conhecimento vai multiplicar-se. Qual é a leitura mais evidente? É o conhecimento sobre o quê? Sobre a mensagem que está fechada. Vai chegar um tempo em que o conhecimento finalmente vai se multiplicar. Então, a Igreja Adventista do sétimo dia, portanto, nós como jovens e adventistas, temos de entender que esta Igreja, ela é profética porque ela só nasceu no tempo do fim e nasceu para cumprir, ou como parte, vamos dizer, como parte do cumprimento desta profecia. Ou seja, vai chegar um tempo em que, volvido todo esse tempo, o livro de Daniel voltaria a ser aberto. E, portanto, agora, claro, nós precisaríamos de entender aqui mais coisas, mas eu hoje não quero ir a esse detalhe. Se vocês fossem ver o que é que estava, por exemplo, no versículo 7, é a profecia cronológica mais sólida de toda a Bíblia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é uma profecia, para resumir, eu vou só dar a conclusão, aponta para uma data importantíssima na profecia, 1798. Se algum adventista aqui, algum jovem, não entende o que é 1798, eu hoje opto por não explicar, mas vocês vão à procura dessa explicação. Ela é clara na Bíblia, vão ter com o pastor Rui Bastos, se ficarem com alguma curiosidade, mas o ponto é, 1798 é uma data importantíssima, ela marca o arranque deste tempo final. E depois outra data importantíssima, que na verdade elas as duas devem se ler juntas. Esta é a mais clássica e conhecida, que é 1844. Estas duas datas são chave para o entendimento adventista. De que chegamos a um ponto da história que entramos no tempo do fim. Por isso, a Igreja Adventista não nasceu antes nem de 1798, nem antes de 1844. Ela nasceu após essas datas, porque ela foi suscitada por Deus para qual tempo? Tempo do fim. Então já sabemos que a nossa identidade tem a ver com tempo. Esta igreja nasceu para um tempo. Mas esta igreja está relacionada diretamente com um evento. Esse evento, todo ele está envolvido em profecia. Vamos ler Apocalipse capítulo 10. Muitos de vocês conhecerão. Um texto que, vou-vos dizer, para compreender a identidade adventista, é preciso compreender este texto. Porque é uma interpretação extremamente ousada e arrojada, mas que é essencial para uma compreensão do que nós, como adventistas, acreditamos sobre quando, como e para que nascemos, como movimento. Querem ver? É incrível esta profecia. Porque é uma profecia, porque isto foi escrito lá, no tempo de João. Vamos ler então a partir do versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, porque até aqui estava-se a falar de um certo livro. Já agora vamos ler o 8, que talvez ajude a entender melhor. Vejam isto. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ok, há um livro aqui.
Um livro que estava aberto, mas no céu. Estava aberto na mão do anjo. Porque, na verdade, na terra, esse livro estava fechado. Então, agora o 9. Eu fui ao anjo, disse-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. É ou não é uma profecia? Linguagem toda ela simbólica, sobre a ideia de haver um livro. Esse livro foi dado, veio do céu, foi entregue para se fazer alguma coisa com ele, e a ordem do anjo é come o livro. E quando comeres esse livro, a tua boca vai ficar doce. Que maravilha! Mas quando aquilo chegar para a digestão, vai ser amargo. Alguém aqui tem noção de como é que nós, adventistas, lemos e interpretamos esta passagem? Ela diz respeito a quê? A um grande desapontamento. Esse grande desapontamento é o quê? Corresponde ao tempo em que o livro de Daniel começa a ser estudado como nunca antes em toda a história do cristianismo e do estudo da palavra de Deus. Guilherme Miller e tudo o que se seguiu, uma renovação do estudo profético, que na verdade também aconteceu na Europa e em alguns outros lugares do mundo, mas que teve esse epicentro do grande terremoto foi nos Estados Unidos. Porque ao se abrir novamente e tentar interpretar-se as tais profecias para o tempo do fim, como sabemos, Miller e depois muitos seguidores chegaram à conclusão erradamente de que Jesus Cristo estava para voltar. Eles fazem as suas análises, os seus cálculos, interpretam a profecia e apontam para que em 1844 Jesus volta para purificar o quê? Santuário. Daniel 8,14. Então, esta é a ideia. Agora vejam bem. Se nós tivermos fé nesta interpretação e na coerência dela, o Senhor deixou uma advertência com séculos e séculos, quase 1800 anos de antecedência, sobre o facto de que isto ia acontecer. E agora vou-vos dizer o seguinte. Eu ainda não li o versículo principal. Foi o versículo, aliás, do qual foi o título para esta mensagem desta noite. Aqui eu vou dizer a minha, porque é claro que é uma coisa subjetiva. Na minha leitura, este é o versículo-chave para entender a identidade profética da Igreja Adventista. Eu gostava que vocês guardassem isto, ok? Apocalipse 10, 11. E nós, tradicionalmente, na igreja, às vezes fixamos mais em Apocalipse 12, 17 ou 14, 12. Já vamos lê-los também. Mas eu arrisco-me hoje a sugerir-vos uma leitura de que, para entender esta identidade adventista profética, nunca poderemos passar ao lado de Apocalipse 10, 11. Sabem porquê? Porque a mensagem foi a seguinte. Isto já lemos. Abrir o livro vai ser bom na boca. Jesus vai voltar, que maravilha, mas depois vai ser amargo no ventre. Mas agora atenção. O anjo voltou a falar. Portanto, o anjo fala quando? Já depois dos acontecimentos, do desapontamento. E o que é que o anjo diz a alguém? Neste caso a João, que está a representar aqueles que iriam passar por essa experiência. E diz, importa que profetizes outra vez. A muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, jovens, bem-vindos à Igreja Adventista. A Igreja Adventista nasce do cumprimento desta profecia. Ou seja, em princípio, o que é que vocês acham que deveria ter acontecido às pessoas que andaram a enganar-se a si próprias e a enganar a multidões a dizer que Jesus ia voltar? Jesus não volta, o que é que seria normal?
que esse movimento vai dissipar-se, vai acabar, e até com alguma justiça, pois se andou a dizer mentiras, porque factualmente não aconteceram. Só que, como estava profetizado que iria haver uma digestão terrível, a mensagem para a igreja remanescente, já vamos ler o que é isso, é: profetiza outra vez. Porquê outra vez? Porque dizer que Jesus ia voltar não era uma mensagem profética? Claro. Neste caso foi com poucos anos. Eles começaram a pregar com ali praticamente 10 anos de diferença em relação ao acontecimento. Era uma profecia supostamente muito pertinho, mas era uma mensagem profética. Jesus vai voltar. Quando Jesus não volta, a mensagem profética dissipou-se. Era falsa. Então, o anjo diz: ok, agora cumpriu-se, vai, profetiza outra vez. Como é que poderíamos dizer isto noutras palavras? Digam-me, vocês vão chegar lá. Qual era a profecia da mensagem de Miller e do movimento millerita? Qual era a profecia? Jesus vai voltar. Se a mensagem é profetiza outra vez, então qual é a mensagem? Jesus vai continuar. Ele vai voltar mesmo. Não era neste tempo, nem desta maneira, nem nestas circunstâncias. Mas ele vai voltar. Só que agora profetiza outra vez. Aonde? Nos Estados Unidos? Em todo o mundo. Por isso é que eu vos digo, bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este texto é a explicação da razão pela qual esta igreja existe e a sua forma de estar no mundo. É dizer que Jesus vai voltar e dizer isso a todo o mundo. Então esta igreja existe para um tempo e para um evento. O evento que deu origem a este movimento é o grande desapontamento, mas o evento do qual a profecia continua a ser verdadeira é: Jesus vai voltar. Agora, o livro de Apocalipse, daqui para a frente, portanto estamos no capítulo 10, do capítulo 10 para a frente vão-se desenrolar cenas proféticas que foram reveladas a João e que são muito importantes, porque vão revelar que esta igreja tinha que ter um atributo, uma característica e uma missão. Vamos ver qual é o atributo que define, que identifica esta igreja. Apocalipse 12, 17. Um dos capítulos mais importantes do Apocalipse, e se calhar toda a Bíblia, Apocalipse 12, por tudo o que ele explica. Lembrem-se só, não vou entrar em detalhe, mas só lembrar que Apocalipse 12 é uma descrição do grande conflito, certo? Apocalipse 12, o que é que nos diz? Que o grande conflito começou onde? No céu. No céu. Miguel contra Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo. Ele é aqui designado assim. Houve guerra no céu e o diabo foi lançado aonde? Na terra. Por isso é que no princípio diz: ai de vós que estão na terra. O diabo é chegado a vós e vem com grande ira, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo está na terra. E a descrição do Apocalipse 12 é o quê? É um movimento. Por isso, eu gosto muito deste entendimento, que Apocalipse 12, 13 e 14, na verdade, podem entender-se a partir de um movimento. É o movimento, primeiro, do inimigo de Deus. É o movimento que o inimigo de Deus gera no seu povo. E o movimento final, que é o movimento contrário. Então, o movimento é este. Satanás movimenta-se de cima para baixo, do céu para a terra. Certo? Na terra, qual é o movimento de Satanás? É um movimento de perseguição. É um movimento horizontal, é um movimento de... Os poderes do diabo na terra, na linguagem do Apocalipse, são os poderes do dragão, que agora vocês poderão entender. Eu não vou entrar por aí, mas já ouviram falar das tais bestas? As que vêm no capítulo 13, essas bestas ou grandes poderes, são os movimentos terrestres que o diabo tem para quê? Para perseguir e enganar o povo de Deus. Então, há um movimento permanente na história, que é: as pessoas querem ser fiéis a Deus, Satanás não as quer fiéis a Deus. E é isto que explica o capítulo 12. Chegamos ao fim do capítulo 12, que ele tem uma leitura histórica mesmo, e chegamos então ao tempo do fim.
Então, Apocalipse 12, 17 corresponde ao tempo de Apocalipse 10 e de Daniel 12. É sempre o mesmo tempo. É o tempo do fim, depois do acontecimento ou do evento do desapontamento. Vamos ver então o que é que diz? Muitos de nós diríamos de cor. Finalmente, o que é que o dragão vai fazer? O dragão irou-se contra a mulher, que é o povo de Deus, a sua igreja, e foi fazer guerra. E agora, no final desta história, vai fazer guerra contra quem? O que é que diz a vossa Bíblia? Guerra contra o resto da sua semente. Não é o que diz a maior parte das Bíblias, vai dizer o resto. A minha tradução diz o remanescente, mas é igual, a palavra está certa, é o resto, é o que sobra da semente, que é o que vem desde Cristo, que é o povo de Deus. Ele vai fazer guerra contra a sua semente. Quem são estes que são designados como o remanescente? Que característica ou atributo é que este remanescente tem? É por isso que chegamos agora ao ponto. E vocês sabem, podemos dizer de cor, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não digo dois atributos, eu digo um atributo porque isto deve ser lido em conjunto. Uma coisa não existe sem a outra. Por isso é que é uma característica. O povo de Deus remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se formos a Apocalipse 19:10, muitos de vocês sabem, diz claramente que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, esta igreja, este povo remanescente, ele tem que guardar os mandamentos de Deus e ter o espírito de profecia. Eu sei que nós, habitualmente, talvez até para facilitar, entendemos ter o espírito de profecia como o dom profético dado a Ellen White. Mas eu atrevo-me a dizer-vos com tranquilidade que é também, mas é mais do que isso. Porque é um espírito profético. Na verdade, o que eu hoje estou a apresentar-vos é uma explicação do que é o espírito de profecia, em certo sentido, que é uma igreja que está animada de um espírito profético. Ela existe por causa da profecia. Foi a profecia que a fez existir. E ela recebeu também um dom profético. Por isso é que profecia é a maneira de entender quem são os adventistas e quem nós devíamos ser. Um povo profético. Claro que o dom dado a Ellen White é uma parte muito importante desse dom profético. Então, qual é o atributo da igreja remanescente? Guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E, finalmente, para ser adventista, a identidade adventista tem uma missão. E essa missão é Apocalipse 14. Nós só a dizer isto, muitos de nós já identificamos do que é que estamos a falar. Já ouvimos muitas vezes falar da mensagem dos 3 anjos. Aqui vamos só ler o versículo 6, porque eu não vou estar a fazer uma explicação sobre a mensagem, mas o importante é dizer isto, que esta igreja, na sua identidade profética, tem uma missão a cumprir na terra. E o que é que torna esta igreja com uma identidade? É que ela é a única que assume esta função, esta missão. Qual é? Vamos ler. Já lemos aqui esta semana uma vez. Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para o proclamar a quem? Aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Claro, tem que ser a toda a nação, toda a língua e povo, porque este é o povo que lhe foi dito, profetiza outra vez em todo o mundo. Então, qual é a missão da Igreja Adventista e de todo o Adventista? Que tem esta identidade. É a proclamação de uma mensagem. Se pudéssemos resumir a mensagem dos 3 anjos numa palavra, qual seria? Como viram, eu hoje, qualquer uma destas coisas, anexo, tinham todo um estudo. Agora podíamos estudar a mensagem dos 3 anjos, podíamos ter estudado as profecias que apontam para o tempo do fim, mas eu estou só a fazer o percurso mais central. Depois há muitas coisas à volta. Como eu não quero estar a estudar agora o tema propriamente, porque não há tempo, a mensagem dos 3 anjos pode resumir-se numa palavra. Alguém quer arriscar uma palavra? Pregação? Sim. É uma proclamação. Mas eu estou a falar do conteúdo. Porque há muitos tipos de proclamação e de pregação. Arrependimento é uma boa palavra.
Porque qualquer uma das mensagens implica arrependimento. Mas talvez aquela que melhor defina é a palavra advertência. Porque as 3 mensagens implicam que há pessoas que não sabem coisas importantíssimas que estão a acontecer. Estão a ver? Por isso, quando se fala de Babilónia, que vai cair, quando se fala da marca da besta, ou quando se fala do juízo que estava para chegar, tudo isto são mensagens de advertência. É preciso, por isso é que é um anjo. Lembram-se que o símbolo clássico desta igreja desde sempre são os anjos, não é? Com aquelas trombetas. Porque tem que se advertir o mundo. E o mundo tem que ser advertido porquê? Porque Jesus vai voltar. O centro da nossa mensagem não é a advertência, é a volta de Jesus. Mas como Jesus vai voltar, as pessoas têm que ser advertidas. Umas porque estão lá está, vejam, umas estão enganadas, podem estar a ser sinceras, mas estão enganadas naquilo que creem. Outras estão a seguir um poder contrário ao poder de Deus e outras não estão conscientes do juízo. Então a mensagem desta igreja, a missão adventista é advertir. Então, agora, para ficar um resumo mais claro, eu pus aqui por escrito. Então, o que é a identidade profética adventista? É um tempo. Tempo do fim. Está claro para todos? Tempo do fim. Foi o tempo em que nascemos e é o tempo em que existimos. Aliás, esta igreja nunca vai existir noutro tempo que não o do fim. Certo? Porque ela não existia antes. Porque o tempo do fim é um tempo profético. Esta igreja tem um evento. Qual é esse evento? É o desapontamento e o ressurgimento profético. Profetiza outra vez. Esse é o evento que define esta igreja. Esta igreja tem um atributo. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Esta igreja tem uma missão. É a advertência dos 3 anjos. Cuidado, Jesus vai voltar e podemos ser enganados. Então, o que eu queria hoje muito deixar convosco é que nós precisamos muito de compreender esta estrutura e de nós sermos parte dela. Porque sabem qual é a verdadeira, não é novidade, mas a coisa que não podemos esquecer é que esta igreja só será isto e só fará isto se nós, os seus membros, o fizermos. Porque a igreja não se move como se fosse um organismo. A igreja vai fazer isto quando as pessoas fizerem isto. Então reparem, eu posso até ficar satisfeito e dizer, olha que bonito isto, esta igreja guarda os mandamentos. Mas atenção, não é a igreja que guarda os mandamentos. Se eu não guardar os mandamentos, o que é que me vale se o Rui Bastos guardar os mandamentos? Entendem? Ou seja, eu posso dizer que sou adventista e ele também vai dizer que é adventista. Mas se eu não guardar os mandamentos, eu não estou a assumir o quê? A minha identidade. Porque isso é que é a identidade adventista. Se eu não estou a advertir o mundo, eu não estou a ser adventista. Vocês estão a ver? É uma questão de identidade. Se eu não estou consciente de que vivo no tempo do fim, eu não estou a ser adventista. E sabem que muitas vezes pode acontecer o quê? Nós pertencermos às fileiras desta igreja, mas estarmos distraídos, para dizer o mínimo, da nossa identidade profética. Então não é só uma questão de crença. É uma questão de se a nossa vida está a ser um reflexo disto. É a nossa vida que tem que ser isto. Isto inclui os jovens. Eu sei que olhar para isto e pensar, um jovem pensar, mas o que é que eu sou isto? Mas assumam isto. Assumam-se parte desta identidade maravilhosa. Porque este povo não surgiu para Deus dizer, é um povo maravilhoso que eu tenho. Aliás, basta conhecer a igreja adventista e muitos adventistas, a começar por mim, para ver que esta igreja maravilhosa, falta-lhe muito para ser maravilhosa. Agora, a missão que foi dada a esta igreja, eu digo-vos, é maravilhosa. É por isso que é maravilhoso ser adventista. Não é porque nós, por sermos adventistas, já estamos meio metidos na nuvem para ir para o céu. Não é por sermos adventistas.
isto nós temos de ter bem conscientes, é se nós assumirmos esta identidade. Se não podemos parecer adventistas ou até achar que somos, mas podemos ainda não estar lá. E eu então esta noite quero advertir, é isso, advertir-vos.